Mateus 16, versos de 13 a 20, né? Papa, invenção humana? Sim ou não? E indo eles anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes farão dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, nós escrevemos este livro, são 10 volumes, que já falei para vocês, chamado Pedaços de Maná. Esse livro aqui, Pedaços de Maná. E eu escolhi este tema para falar em vocês em poucos minutos, até que os rapazes cheguem para nos levar. Papa, invenção humana? É uma pergunta. A Bíblia ensina que as Escrituras devem ser usadas como medidas padrão para determinar a verdade da mentira. Em Gálatas capítulo 1, verso de 8 a 9, Paulo afirma que nem é quem ensina, mas o que está sendo ensinado, que deve ser usado para diferenciar a verdade da mentira. Apesar da Igreja Católica Romana continuar a lançar a maldição, o anátema, aqueles que rejeitam a autoridade do Papa, as Escrituras reservam tal maldição àqueles que ensinarem um evangelho diferente. Gálatas 1, 8 e 9. O mundo fica fascinado com o progresso, com o processo usado pela Igreja Católica Romana para escolher o novo Papa. Recebemos relatos detalhados de todas as tradições que cercam a seleção de um Papa. Os eventos são mostrados passo a passo. Mas, em meio a todo alvoroço, muitos perguntam de onde o Papa veio. É uma pergunta, né? Os eventos são mostrados passo a passo. Certamente não foi a partir da Bíblia, porque os papas não são mencionados no texto bíblico. Nem você encontra os cardeais e muito menos as eleições ou fumaça colorida e coisas semelhantes na palavra de Deus. A Igreja Católica Romana baseia seu papado em um conjunto de crenças, que Pedro era a rocha sobre a qual a igreja foi fundada, que Pedro foi o apóstolo principal, que houve uma sucessão dos apóstolos. Enquanto outras denominações rejeitam o papado, a Igreja Católica Romana não está sozinha nestes princípios básicos. Várias denominações principais acreditam que seus líderes estão em uma sucessão de líderes que remontam aos apóstolos. Um líder ser nomeado por outros líderes, que por sua vez foram nomeados, e assim sucessivamente, de volta aos dias dos apóstolos. A Igreja Episcopal e a Igreja Ortodoxa Grega são representantes notáveis desta crença. Pedro era a rocha, Mateus 16 e 18,
Muito se fala de fato que o nome de Pedro significa pedra, em grego, Petros. O que está encoberto é que Jesus disse sobre esta pedra, em grego, Petra, edificarei a minha igreja. Há uma mudança em termos. Para contornar a dificuldade, você vai encontrar pessoas dizendo que Mateus foi escrito originalmente em aramaico, onde as duas palavras são as mesmas. Em seguida, é argumentado que a diferença foi introduzida pelo tradutor para trazer variações estilísticas, porque seria mais fácil de ler em grego. O resultado disso tudo, irmãos, é que a igreja foi edificada na confissão de Pedro, e não em Pedro. É diferente. A igreja do Senhor é edificada na confissão. Se a igreja fosse edificada em Pedro, muitos que já tinham desaparecido do mapa. Muitos que já tinham desaparecido do mapa. De tal forma que a igreja é edificada em Cristo e na confissão do apóstolo. Por isso que a igreja permanece, rompendo as maiores dificuldades dos tempos e permanecendo fiel à sua vocação sacerdotal de levar a palavra de Deus aos povos. A igreja é indestrutível. É indestrutível. Deus se utiliza do sangue dos mártires, melhor, se utilizou para a projeção da grandeza do evangelho. Aleluia! O evangelho, a igreja, ela está envolta em muitos mistérios. A igreja é o mistério de Deus na terra. Ela está fundamentada em Jesus Cristo e ela é consignada como mistério de Deus na terra. A igreja do Senhor Jesus, ela está fundamentada nas escrituras sagradas, na vocação, na onisciência divina, e ela foi projetada por Deus para que ela projetasse a ação ditosa, pungente e significativa do Evangelho de Cristo Jesus. E a igreja tem cumprido o seu papel nesses últimos dias. Tem feito discípulos, tem projetado a densidade comportamental da graça de Deus aos povos. E o nome de Deus tem sido glorificado através da sua igreja, que é o seu maior patrimônio aqui nesta terra. A igreja do Senhor é o maior patrimônio. Então a igreja não foi edificada em papa, nem foi edificada em Pedro, nem foi edificada em pastor. A igreja é edificada em Jesus Cristo, a rocha dos séculos, a resplandecente estrela da manhã, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que vai voltar. Então esta é a igreja peregrina, a igreja que não tem sua pátria permanente aqui nesta terra, mas aspira, deseja a sua pátria celestial, que é o céu. E por vocação, ela é uma nação eleita por Deus. E a igreja, como organismo do Senhor Jesus, ela também está submetida a leis espirituais. E uma das leis física que determina a vivência do organismo é a lei da oxigenação. Você respira oxigênio e solta o monóxido de carbono. As plantas absorvem o monóxido de carbono e oferecem o oxigênio. Vem a palavra grega pneuma, que significa espírito. Então, como ser humano, preciso de ar para respirar para os meus pulmões, como igreja, como organismo espiritual, eu preciso do Espírito. Uma igreja, ela está sob a tutela do Espírito Santo, a direção do Espírito Santo, a cobertura do Espírito Santo, a vocação do Espírito Santo, a determinação do Espírito Santo, a inspiração do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é o paráclito de Deus na terra, é o consolador, é autossuficiente para presidir os destinos da sua igreja, da igreja de Cristo, aqui nesta terra. Então, a igreja não está sob ditames papais, a igreja não está sob ditame de cardeais, de denominação nenhuma. A igreja é o organismo vivo de Cristo Jesus aqui nesta terra.
glória a Deus, do qual Cristo é o seu cabeça principal, o cabeça pensante. E o corpo vai para onde a cabeça leva. Então, quem dirige a igreja é o cabeça, é Jesus Cristo, sobre a tutela do Espírito Santo, que inspira a igreja, que revela os dons preciosos à igreja do Senhor. Então, de veras e de fato, o Papa é o modismo, que era chamado também de reis naquela época, né? É o modismo religioso desta dominação chamada católica apostólica romana. Eles não sabem nem o significado da palavra católico e se titularizam católico, mas na realidade, católico quer dizer universal. Apostólico quer dizer descender ou ascender da doutrina dos apóstolos. E romano significa ter como vigário o Papa de Roma. No nosso caso é diferente. Nosso vigário é Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o nosso intercessor, é o nosso intermediário, é o nosso mediador, é aquele que intercede por nós diante do Pai, que ora por nós, aleluia. Nós temos um Senhor que intercede dioturnamente pela sua igreja. Suficiência devida e necessária para a igreja manter-se de vitória em vitória, de glória em glória, de gozo em gozo, de fé em fé. De tal forma, queridos e amados irmãos, eu me dou por muito feliz e muito grato a Deus por ter Jesus Cristo como cabeça deste corpo chamado igreja. A igreja do Senhor Jesus Cristo, imaculada, sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. A igreja é o maior tesouro que Deus tem desta terra, composto de homens e mulheres, lavados e redimidos no precioso sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esta é a noiva aureolada de grandezas ímpar. Esta é a noiva cheia do Espírito Santo, de esperança e de uma vocação sacerdotal dada, otorgada por Jesus Cristo no Calvário. A igreja do Senhor Jesus é de precioso valor para Deus. Os pastores são os seus guias espirituais, mas o sumo pastor é Jesus Cristo, pastor e bispo de nossas almas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. De tal forma que nós não somos dirigidos pelo vigário fidei, o Papa de Roma. Não, Senhor. Nós somos dirigidos por Jesus Cristo e pelo Santo Espírito, que é o vigário de Cristo aqui na terra. Vigarei fidei, aquele que está em lugar de Deus para representar a Deus, é o Espírito Santo da verdade, que ensina-nos a palavra, que revela-nos a palavra, que esclarece-nos a palavra, que mostra-nos a palavra, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Graças a Deus por essa categoria gramatical do Espírito Santo como consolador. Substantivo próprio, personativo, masculino, singular. Ele me glorificará, pronome pessoal. É aquele Espírito de verdade que o mundo não conhece. Aí está, pronome pessoal em caso oblíquo, esse Espírito de verdade que o mundo não conhece, demonstrativo masculino. Então, o Espírito Santo não é uma força ativa de Deus. O Espírito Santo é uma pessoa que intercede por nós, que roga por nós. Juntamente com Jesus Cristo, ele faz essa ponte, e às vezes nós não sabemos nem orar como convém, mas ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, meus irmãos e meus amigos, o Papa de Roma é, na realidade sumária, uma inovação religiosa, que se diz substituto de Jesus Cristo aqui na terra. Mas na palavra de Deus, em João 14, 15, 16, o verdadeiro substituto de Jesus aqui na terra é a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Jesus diz: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador, o Espírito Santo da verdade, para que fique convosco para sempre. Então, é um dos esboços que está inserido neste nosso livro, Pedaços de Maná.
Deus a todos abençoe, muito obrigado.